Muito feliz de estar participando aqui do primeiro ciclo de palestras. Nesta palestra de hoje, nesse bate-papo, eu vou falar de alguns instrumentos que permearam e permeiam ainda a minha vida e a influência que eles tiveram no meu pensamento musical, na maneira que eu concebo a música, na maneira que eu penso a música como instrumentista, como compositor, como produtor. Cada um desses instrumentos tem um universo próprio e um estilo próprio, assim, né? Vamos dizer, um estilo de tocar, um estilo de se posicionar em determinados estilos musicais. Então, cada um deles abriu esse universo para mim. Então, essa palestra de hoje vou fazer essa correlação entre cada instrumento desse e o que ele trouxe para mim como arte, como concepção musical, como concepção artística e como material para composição também. Bem, o primeiro instrumento que eu quero falar hoje é a harmônica, que são esses instrumentos aqui, ó. A harmônica, ela entrou na minha vida assim, foi o meu primeiro instrumento, quando eu tinha 2 a 3 anos de idade, 3, 4 anos, eu ganhei do meu pai um presente de Natal. Ele foi numa mercearia, morava no interior, ele foi numa mercearia e tinha uma bacia cheia de gaitas. E ele pegou uma, me deu de presente. Eu digo sempre assim, que esse instrumento, esse brinquedo, me deu assim como se fosse um brinquedo, né? Que esse brinquedo foi o brinquedo mais importante da minha vida, pois foi o brinquedo que modificou a minha concepção de pensar como profissão, né? Delineou toda a minha caminhada dentro da música, a partir desse brinquedo que ele me deu. Eu descobri a música mesmo, né? Então, assim, quando eu peguei essa gaitinha, eu comecei a pesquisar, né? Utilizando a minha persistência de procurar as notas e fazer uma correlação com as músicas que existiam na época, né? Procurar aquelas músicas lá, aquelas notinhas daquelas músicas dentro da gaita. Para isso, exigiu de mim uma grande persistência, pois não tinha professor, não tinha com quem pudesse me orientar, né? Então, foi assim um processo totalmente intuitivo de procurar as notas, né? E procurar tocar aquelas músicas da época. Ainda menino, criança mesmo, assim, bem pequeno, 4, 5, 6 anos. E depois, hoje em dia, eu fico examinando assim, né? Esse processo intuitivo é uma das coisas mais importantes. Eu digo assim até que a gente, nas escolas, a gente devia iniciar o ensino da música com esse processo intuitivo com as crianças. Primeiro ensinar a tocar, fazer a criança procurar o som, procurar as notas, aprender a tocar um instrumento. Mais tarde, mais à frente, ensinar a criança a ler, ensinar a criança a escrever música, né? A ler partituras. E isso aí também o Hermeto Pascoal já falava também, né? Primeiro a gente aprende a tocar, depois a gente aprende a escrever. Eu vejo assim que é um processo parecido com o processo da fala, né? O ser humano primeiro aprende a falar, lá na frente ele aprende a ler as palavras, né? Então a música deveria ser assim também. Quando a pessoa começa com um processo assim já na partitura, às vezes está sujeita a pessoa a ficar um pouco limitada assim, né? Até de se libertar daquelas regras assim, demora um pouco às vezes, né? Mas é só uma concepção, uma maneira de pensar a música. Então eu vou falar um pouco do histórico desse instrumento, a harmônica, também conhecido como gaita. Aqui algumas pessoas no Nordeste chamam de realejo, no interior também se chama de realejo, outros chamam de gaita de boca. Então é assim, tem alguns nomes, né? Harmônica, que é o nome mais assim, clássico dele, né? Instrumento harmônica. Então é um instrumento que ele tem assim a sua origem há 5.000 anos atrás, na China, com um instrumento chamado sheng. Foi assim, um instrumento que era feito com palhetas, né? De bambu, naquela época eram palhetas de bambu. E depois de muitos anos, já no século XIX, uma pessoa de nome Christian Buschmann, em 1821, criou um primeiro protótipo
com palhetas de metal. Ele fez assim com 15 furos e palhetas de metal. Ele criou aquilo ali, mas criou como se fosse um brinquedo, para tirar um som, né? Tirar um brinquedo. E pronto. Aí ficou aquele brinquedo. Mais tarde, em 1857, o Matthias Hohner, que é a marca ainda mais famosa de harmônicas, resolveu fazer de uma maneira industrial. Criou os instrumentos com as escalas normais, né? Instrumentos mais diatônicos ainda. E começou a fazer em escala industrial, como eu disse antes, né? E começou a vender, né? Fazer disso um comércio. E por ser um instrumento muito pequeno, um instrumento assim fácil de carregar, ele teve uma grande popularidade. Primeiramente na Europa, se tocava em música folclórica europeia, se tocava também em músicas de canções, né? Música popular europeia. E foi se divulgando. Aí, já no começo do século XX, final do século XIX, esse instrumento chegou até a América. Nesse sentido aí, ele chegou até a mão dos bluseiros, né? Do pessoal que tocava blues. Então, a partir dali, a partir do blues, também da música country americana, mais tarde, né? Então, ele foi se disseminando, né? Nos Estados Unidos. E teve uma grande repercussão lá também. Então, todo mundo começou a comprar gaitas Hohner na América, né? Em seguida, o Hohner construiu as gaitas cromáticas, que são as gaitas como se fossem duas gaitas em uma só. A parte de cima é uma gaita e a parte de baixo é outra gaita meio tom acima. E elas são acionadas, esses dois lados, através de um botão. Essa gaita que está aqui, através desse botãozinho, nós acionamos a gaita de baixo ou a de cima, né? Então, isso permite ser tocado todas as notas cromáticas, todas as notas de uma escala musical. As 12 notas, né? Essa aqui é uma gaita de 48 notas, essa aqui de 64 notas, tem uma oitava a mais. Então, esse instrumento, ele é mais direcionado assim, à música clássica, ao jazz. E pode ser tocado música popular também aqui no Brasil, ficou bem difundida na Bossa Nova, através do Maurício Einhorn. Já a gaita de blues, que é a gaita sem botão, ela ficou mais direcionada ao blues em si, né? A tocar blues, né? Entre os grandes gaitistas de blues tem o Little Walter, Sonny Boy e alguns outros. Aqui no Brasil temos alguns aqui, grandes gaitistas, né? E na cromática, assim, mais famoso, por exemplo, no mundo pop, é muito conhecido o Stevie Wonder, que ele trouxe essa gaita cromática no sentido de uma música mais pop, né? Então eu vou dar um exemplo aqui de uma música uma introdução que ele fez, que ficou muito famosa. No mundo do jazz, nós temos o mais famoso de todos, que é o Toots Thielemans, grande mestre de todos os gaitistas, assim, é uma lenda mesmo, né? Já desencarnou, já não está mais nesse plano. E o Toots Thielemans revolucionou também assim, o jazz na harmônica, né? Então a influência para todos os gaitistas de hoje em dia. E é um músico que eu me espelho muito, é um estilo que eu gosto muito também de fazer, que é o jazz na gaita, né? Então, um exemplo aqui de um trecho de jazz na gaita. Bem, o próximo instrumento que entrou na minha vida é o violino. É um instrumento assim
é um instrumento muito antigo, mas a sua forma assim atual foi definida no século XVI até o século XVII, se definiu bem a forma dele. É uma forma, essa forma que existe até hoje, né? É um instrumento assim que tem um grande mistério. Posso dizer que a violino e a família dele, no caso a viola, o violoncelo e o contrabaixo acústico, eles têm uma característica que é a única deles. Eles têm alma. E o que é a alma do violino? A alma do violino é um pedacinho de madeira desse tamanho que fica entre o tampo e o fundo do instrumento, aqui, aproximadamente aqui assim, né? E essa alma, então é um instrumento assim que ele tem esse poder, esse mistério dentro dele, desde aquela época, né? Tem os grandes construtores, entre eles Stradivari, que se conhece já em latim como Stradivarius, e o Guarneri, Joseph Guarneri, também conhecido como Guarnerius. São instrumentos que têm assim, um mistério, porque até hoje não se descobriu como é que eles conseguiram fazer aqueles instrumentos que soam tão bem até hoje. São instrumentos que são uma verdadeira fortuna. Existe uma viola da família do Stradivari que ele fez, que é considerado o instrumento mais caro do mundo. Foi avaliado recentemente de 40 milhões de dólares. O violino Stradivarius, ele está na faixa de 2 milhões de dólares, 5 milhões de dólares, 10 milhões de dólares, dependendo do período que ele fez. Então são instrumentos realmente caríssimos, né? O violino entrou na minha vida também, assim, quando eu comecei, com 10 anos de idade, aproximadamente 9, 10 anos de idade, fui estudar na Escola de Música da Universidade Federal do Pará. Na época era SAM, Serviço de Atividades Musicais. E o instrumento eu escolhi o violino, né, para estudar com o professor Jarbas Lobato. E ele entrou assim, na minha vida de uma maneira muito forte, né, porque daí eu dei seguimento na minha carreira musical, estudando. Nos períodos de férias, de verão, de inverno, nós viajávamos para o sul do Brasil para estudar, fazer os encontros musicais, né? Participar dos encontros musicais, de festivais, e estudar com grandes mestres internacionais, nacionais também, grandes músicos. Então foi um período assim, muito rico, né? Com 18 anos eu fui tocar na Orquestra de Campinas e depois fui tocar na Orquestra de Brasília, Sinfônica de Brasília. Então tudo já com violino, através de violino. E fui professor da Escola de Música também de Brasília. Então esse instrumento, ele assim, passei uma boa parte da minha vida fazendo só música erudita também, né? Mas ele abriu as portas para esse mundo da música erudita, né? Para conhecer o repertório sinfônico, o repertório clássico da música. E muito importante, abriu esse outro universo também, como eu falei, assim como a gaita abriu também esse universo do jazz e da música do blues. O violino abriu esse universo também da música sinfônica na minha vida. E graças a ele eu tive a oportunidade de conhecer e tocar com grandes músicos, como por exemplo Guerra Peixe, maestro Isaac Karabchevsky, Francisco Mignone, né? E o grande compositor Cláudio Santoro, que foi quem me levou para Brasília. Depois de algum tempo, eu vi que o violino também podia ser tocado nele o jazz, né? A aplicação de jazz. E descobri 3 grandes violinistas franceses, Stéphane Grappelli, Didier Lockwood e Jean-Luc Ponty. E isso também mudou a minha vida, né? Porque eu me interessei muito por fazer esse tipo de trabalho assim no violino, né? E comecei a estudar improvisações, tirar solos deles, né? Improvisação do jazz. E esse estudo de improvisação, na verdade, começou com o violino através desses músicos, né? Depois procurei material já escrito. Então, o violino, como eu disse antes, abriu esse universo do jazz para mim, do jazz no violino.
Bem, o próximo instrumento também assim que entrou na minha vida foi o bandolim, que é esse instrumento aqui. O bandolim é um instrumento também que teve a sua origem, assim, ele veio do alaúde, lá pelo século XVI também, XVII, foi definida a forma dele. Existem algumas formas dele, na verdade. Existe o bandolim que tem assim um abauloado, né, embaixo, e esse que tem mais reto, assim, que é o que é usado no Brasil, né? Esse bandolim que chegou no Brasil é um bandolim que vê assim como se fosse uma pequena guitarra portuguesa, veio já influenciado de Portugal, né? E depois 8 cordas, né, mi, lá, ré, sol. E depois aqui no Brasil, através do Hamilton de Holanda, divulgou muito o bandolim de 10 cordas. Então, como foi que eu comecei a tocar bandolim? Eu descobri, com 15 anos, que o bandolim tem a mesma afinação do violino. Me disseram isso, rapaz, é mesmo. Então, por causa disso, eu me interessei em ter um bandolim também, para poder tocar mais um instrumento. Já que eu já sabia tocar razoavelmente bem o violino, né? E pediu para minha mãe de presente. Ela me deu esse bandolim de presente. E eu vi que eu já conhecia as escalas, eu conhecia as notas, ficou fácil para mim, né? Precisava estudar só a parte da palheta, que era uma coisa diferente. E me interessei pelas coisas que o bandolim fazia. Aí comecei a entrar no mundo do choro, abri o universo do choro e do samba para mim, através do bandolim. Então, eu tinha um disco chamado Antologia do Choro, que mudou assim minha vida também, falando dos grandes compositores, Pixinguinha, Anacleto de Medeiros, aí tinha música, fazia um histórico até chegar em Jacó do bandolim. Então foi um disco assim muito importante na minha vida que abriu esse universo para mim do choro e do samba de raiz, Nelson Cavaquinho, Cartola, Candeia. E a partir daí já foi uma outra maneira de pensar a música também, de me divertir com a música, né, tocando choro. E comecei a compor choro também. Eu fiz meu primeiro choro com 15 ou 16 anos, não lembro bem, está até no meu CD, esse choro. E também outra coisa importante que o choro me deu, que eu comecei a tirar o choro de ouvido, né? Então, abriu também a porta para mim das transcrições, né? Ouvir uma música, através da percepção, ouvir uma música e escrever a música para poder ter ela registrada e ficar mais fácil. Tem o meu álbum de choros. Isso aí foi um grande exercício, né? Porque abriu assim, a minha percepção musical. Eu senti que eu evoluí bastante nessa época, fazendo esse exercício de escrever os choros, né? Então é isso, é um instrumento que também hoje em dia eu já penso ele, assim, já penso ele misturando com jazz também. Então eu já misturei essa concepção do choro mais tradicional com um pouco do jazz também, com um pouco da MPB. É um instrumento que ele cabe em muitos lugares. É um instrumento que também foi utilizado por alguns compositores clássicos. Beethoven mesmo escreveu músicas para bandolim. Prokofiev escreveu música para bandolim. O Vivaldi, mais antigo ainda, na época barroca, escreveu concertos para bandolim, para 2 bandolins também. Então é um instrumento hoje em dia que está em grande alta aqui no Brasil. Tem muitos jovens aí trocando a guitarra elétrica pelo bandolim, tocando choro. E é uma coisa muito bonita de se ver, porque tem a ver com a nossa linguagem, com a nossa maneira de fazer a música brasileira, né? Jacó do Bandolim foi o grande expoente. Aqui no Brasil nós temos 2 grandes expoentes, 2 escolas, podemos dizer assim, que é o Jacó do Bandolim, que é o mais tradicional, todo mundo praticamente seguiu ele, e a escola do Lupécio Miranda, que era um virtuoso, uma escola mais napolitana, um pouco assim, mais napolitana, mas também fez música de alta velocidade, era um grande virtuoso, tocou inclusive com a Carmen Miranda. Mas é isso, meus amigos. Então, sobre esses instrumentos, eu vou tocar agora um choro meu, aqui para vocês terem uma ideia também do som do bandolim e como ele influenciou as minhas composições.